Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Sofia e Fabi. Sejam bem-vindos ao Arte para Falar. Nosso podcast estudantil, o qual tratamos sobre temas artísticos com diferentes convidados e especialistas sobre o tema. E o nosso tema de hoje é arte crítica. Sabemos que a arte crítica ganha espaço na nossa sociedade cada dia mais, em diversos estilos de obra, por conta da liberdade de expressão. Porém, não é de hoje que ela existe, correto, Fabi? Exato, Sofia. Há muito tempo a arte vem se relacionando com a crítica em movimentos artísticos como o dadaísmo, onde foram tecidas várias críticas à burguesia no cenário conflituoso e revolucionário da época. Mas como você mesmo disse, existe uma relação entre a arte e a crítica. Como ela se destaca na nossa sociedade? No Brasil, possuímos inúmeros artistas criativos e muitos deles abordam temas sociais, como por exemplo o rap ou trap, que criticam o governo, exposições que abordam temas políticos, grafites que criticam o racismo e as desigualdades sociais geradas pela pobreza. Realmente, o rap atualmente funciona como porta-voz dos povos periféricos. E esse espaço é utilizado para expor a indignação e os diversos déficits sociais que no dia a dia são totalmente ignorados. O direito de expressão é de suma importância e a arte é um ótimo meio para isso, tanto em músicas como poemas, quadros e todas as outras diversas formas de arte. O assunto se estende em várias vertentes e por isso trouxemos 3 convidadas para expor também suas opiniões e conhecimentos a fundo. Sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês conosco. Primeiro, gostaríamos de saber o que vocês acham da arte como meio de expressão, se consomem da arte crítica, se vocês concordam conosco que a arte é um campo amplo para a expressão. O prazer é todo nosso, Fabiane, muito obrigada pelo convite. Mas enquanto a pergunta, acaba que indiretamente a arte crítica nos afeta em diversos pontos. Exatamente, Bruna, das artes mais simples, né? Se é que podemos chamá-las assim, até as mais eruditas. Confesso que sempre que posso, vejo algo relacionado à arte crítica, principalmente música. Realmente é sempre bom nos atentarmos aos acontecimentos da sociedade, e a música é um ótimo exemplo para isso. Inclusive, Eduarda, utilizando esse assunto como gancho, gostaria de saber um pouco mais sobre a arte crítica na área da música. A música pode ser classificada como uma arte sublime, onde a apreciação dessa arte não depende de língua ou nível cultural, e sim do prazer, proporcionando uma mistura de ritmos, harmonia e timbre. A música, ela está diretamente ligada a emoções, onde a composição pode nos suscitar alegria ou tristeza, e até mesmo paz de espírito. Sem falar que ela sempre esteve presente e é muito usada nas artes de protesto. Bom, Eduarda, seguindo também o gancho de Sofia, gostaria de saber o que você acha e se tem pontos importantes para destacar sobre a arte crítica em quadros, que nos dias atuais não é mais consumido da mesma forma, mas ainda tem grande importância. A análise e os juízos de valores emitidos sobre as obras que reconhecem e definem os produtos envolvendo a interpretação, o gosto, a avaliação e o julgamento. Interessante os pontos que você destacou. Bom, Sofia, queira continuar. Agora, se tratando no âmbito histórico, convidamos a nossa especialista em artes históricas, Bruna Giovana, para nos falar um pouco sobre a importância da arte na época do regime militar, na época da ditadura no Brasil. Seja bem-vinda, Bruna. Pode-se dizer que, nesse período, a arte foi, entre aspas, a arma dos artistas, porque foi a forma dos autores se postarem a favor de algo que defendiam e contra algo que não concordavam. Uma forma de se expressar, porque a arte, ela é isso, é você se expressar por meio dela, é você retratar algo. E essa forma de retratação foi por meio de uma denúncia nesse período. Quando o artista ia lá e retratava a situação, retratava a realidade da ditadura, eles estavam ali fazendo uma denúncia, estavam fazendo uma crítica ao sistema. Nisso, houve a necessidade de haver uma evolução na arte, uma nova forma de expressão,
porque nesse período teve muita repreensão, violência, chegou até mesmo a haver o exílio de algumas pessoas. Isso porque os militares, eles não apoiavam, eles não queriam que o sistema recebesse críticas, que as pessoas fossem contra ao sistema. E essa nova forma de arte foi como? De forma indireta. As mensagens passadas por meio da música, por meio da pintura, por meio do pop art, não foram de forma direta, e sim indireta. Por exemplo, as mensagens de amor que eram passadas por meio da música não eram mensagens de amor, eram sim uma crítica à ditadura, uma crítica ao sistema. Caramba, a arte crítica sendo sempre muito importante, até quando não podia ser usada expressamente. Sim, com esse papo conseguimos perceber que realmente é muito importante pesquisar mais a fundo sobre a arte. Inclusive, Bruna, gostaria de saber de você, como você acha que a arte se reinventou nos últimos anos? Como ela vem sendo consumida e, claro, quais são os elementos críticos mais usados dentro da arte atualmente? Bom, Fabiane, houve e há necessidade de reinventar a arte. Ela acompanha o ser porque é um meio de expressão e ela se adapta por meio do artista à nova realidade. O que eu quero dizer? Por exemplo, durante o período pandêmico, onde todo mundo teve que ficar em casa, atividades tiveram que ser encerradas, teve que ocorrer uma nova forma de haver as aulas de teatro e as aulas de dança. E eles tiveram que usufruir da tecnologia para isso. Foi uma forma da arte ser inserida de vez dentro da tecnologia. Além disso, teve a música e o cinema que, de certa forma, tiveram muita facilidade, porque eles já usavam essa forma de comunicação, já usavam a internet. Alguns pintores usaram as redes sociais, Instagram e TikTok, para mostrar as suas obras. Outro exemplo foi na ditadura, porque como eles não podiam fazer as críticas de forma direta por causa da repreensão e eles não se preocupavam em transmitir mensagens fáceis, teve várias evoluções da arte. Por exemplo, a arte da ditadura para cá já evoluiu bastante. Temos a adaptação do pop art norte-americano, a arte digital, fotografia, performances, pichações, arte conceitual, o body art, dentre outras. Bem, no meu ponto de vista, a música, o cinema, a dança e a fotografia são os elementos críticos mais consumidos atualmente, principalmente pelos jovens. Claro que não podemos esquecer das pinturas. Em relação à forma que está sendo consumida, os jovens estão consumindo bastante a arte. Eles estão tendo um olhar mais aberto e admirador para ela, além de produzirem ela também. Isso tem uma grande influência da tecnologia, porque ela se tornou mais acessível, a arte, além da sua própria evolução ocorrer por causa dessa influência. A arte que chegava aos nossos pais é diferente da que chega até a gente atualmente. Isso se dá pela capacidade de reinventação da arte e também da tecnologia, que se tornou, a arte ela acabou se tornando mais acessível para todos. Ótima resposta, Bruna. Percebemos os diversos processos que a arte passou para se modificar. Verdade, Fabi. E puxando como gancho esse assunto, pode-se citar também as artes que não só estavam protestando o social, mas também até dentro do meio artístico. E para continuarmos com o assunto, convido Lisandra para explicar um pouco do que aconteceu no período do dadaísmo, um movimento revolucionário artístico muito importante. Então, Sofia, o dadaísmo é um movimento artístico e revolucionário muito singular, né? Visto que se desdobram muitas vertentes a respeito do seu caráter. É um movimento artístico anti-artístico, enfim. O dadaísmo ele vai ter origem no ano de 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial, em Zurique, na Suíça, e ele é difundido e trabalhado por artistas refugiados de vários países europeus,
liderados por um poeta romeno denominado Tristan Tzara, que é inclusive um dos principais pioneiros, se não o principal, para o fundamento do Cabaret Voltaire, que é um lugar completamente voltado às revoluções artísticas e onde os nossos artistas expõem suas obras. Por se iniciar durante uma grande guerra, oriunda de tantas atrocidades, o dadaísmo caracteriza-se pela revolta, inegavelmente, com a sociedade em especial. Ele rompe com os modelos clássicos e tradicionais, externando esse espírito vanguardista, marcado pela espontaneidade contundente, a improvisação e a irreverência artística. Faz-se imprescindível destacar também a influência nihilista no movimento, visto que os conceitos anárquicos, movidos pela crítica à falsa moral, enfatizavam a condição sociocultural capitalista, que era imposta como forma de manipulação do ser. Além das críticas ao capitalismo, o dadaísmo também tece críticas severas ao nacionalismo, ao consumismo, ao materialismo, enfim, a todos aqueles movimentos que estavam se difundindo, fazendo sucesso na época. E essas críticas eram sempre caracterizadas pelo teor ilógico, de caráter irônico, radical, destrutivo e etc. Então, a gente vai ter também o dadaísmo engendrado num contexto histórico conturbado e marcado por diversas revoluções. Então, eles esboçam uma crítica direta à burguesia, atribuindo a eles aquele sentido de egocentrismo destrutivo, hegemônico e vazio, do qual se alimentam as guerras, sabe? Com o intuito de enfatizar os melindres supérfluos, dos quais se constituíam os burgueses, bem como a sua arte cheia de haveres, eles vão buscar brincar e ironizar com formas bem cínicas e satíricas de produzir arte. Aí nós vamos ter também um exemplo bem claro disso, está na obra A Fonte, de Marcel Duchamp, que expõe simplesmente um mictório comum em uma praça artística de alta qualidade, sustentando o argumento de que a sociedade não estipula parâmetro nenhum para aquilo que se compreende como arte, sabe? Logo, o mais frugal dos conceitos pode ser aclamado nas grandes galerias. Esse é o conceito que o dadaísmo vai trazer para a gente. Pelo visto, o fato de seguir um padrão deve ter incomodado muitos dos artistas, por isso a revolução. Falando em revolução, Lisandra, com vocês gostaria de retornar à pauta sobre o dadaísmo. Sabemos que foi um movimento histórico e artístico de muitas revoluções e que foi iniciado nas vanguardas europeias. Mas quanto ao Brasil, como os artistas brasileiros aderiram a ele e de que forma deram continuidade? Houve destaque de artistas em especial? Pois bem, Fabiane, no Brasil, nós vamos sim ter artistas que vão ganhar destaque em especial, e nós vamos falar deles muito em breve. O dadaísmo vai surgir no Brasil tal qual as outras vanguardas europeias que vão influenciar esse movimento modernista que se engendra no Brasil. E vale muito a pena ressaltar que ele ganha destaque ao ser apresentado ao público na famosa Semana da Arte Moderna, que vai expor esse caráter modernista que está sendo difundido na sociedade artística do Brasil. Já na literatura, nós vamos notar essa influência em algumas manifestações, principalmente dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, principalmente naquele poema que ficou muito famoso, que é No Meu Caminho, em que ele vai estar utilizando versos muito repetitivos, a pedra no meu caminho, que em primeira vista parece uma coisa muito boba, mas com uma interpretação mais incisiva, você pode notar que tem um significado muito contundente. Além deles, nós vamos destacar também o Teatro da Experiência, de Flávio de Carvalho, e as pinturas de Ismael Neri. Obrigada, meninas. Muito interessante o nosso papo. Mas, então, foi isso, pessoal. Muito obrigada a atenção de todos. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão. E esse foi mais um episódio do podcast Arte para Falar. Esse foi um trabalho direcionado para a matéria de arte da professora Madalena Amaral, Tia Dal.